Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. A hora. As notícias com Beatriz Félix. Boa noite, vamos às notícias na Rádio Observador. André Ventura revela uma conversa que teve com Luís Montenegro. O primeiro-ministro terá culpado António Costa por atrair imigrantes do Indostão de forma propositada. Um jantar com jovens no Porto, o candidato a Belém, apoiado pelo Chega, diz que vai guardar na memória essa conversa. Nunca me vou esquecer disto que foi dito pelo primeiro-ministro, por este primeiro-ministro, num dos dias em que falámos. Foi que o António Costa não quis só mais imigração. Ele quis esta imigração que estamos a ter. Esta imigração oriunda destes países que estamos a ter. E, sobretudo, da zona do Indostão. E de acordo com André Ventura, a razão de António Costa para atrair imigrantes do subcontinente indiano seria ter mais votos na esquerda. O que aconteceu é que nós deixámos entrar toda a gente sem qualquer critério e não foi um erro. Foi o Partido Socialista que quis que fosse assim. Isto é estratégico e político. Quanto menos ou quanto mais pessoas vierem e acharem que têm algum direito sobre quem está, isto é votos na esquerda e é votos no Partido Socialista. Isto não foi feito por acaso. É o entendimento de André Ventura, que acredita que os imigrantes dos países asiáticos vêm para Portugal com o propósito de gerar uma mutação na cultura local. Seguimos agora com o debate para as presidenciais desta noite entre Catarina Martins e Jorge Pinto. Falou-se de voto útil, mas também de Europa. É por aí que começamos. O candidato apoiado pelo LIVRE acusa Catarina Martins de querer sair da União Europeia. Eu sei que a Catarina Martins, há uns anos, numa moção que era a primeira subscritora dentro do Bloco de Esquerda, dizia, e deixe-me confirmar para não citar erradamente, que era um projeto condenado. Eu espero bem que o projeto europeu não seja um projeto condenado, porque nós precisamos muito dele no momento em que, de um lado, Donald Trump, do outro lado, Vladimir Putin, tentam definir aquilo que é o futuro da Europa e, sobretudo, tentam acabar por dentro e por fora com este projeto europeu, que, repito, no qual nós devemos estar, porque precisamos dele e precisamos de liderar. Portugal deveria liderar esse esforço dentro do projeto europeu. Catarina Martins responde-se à acusação e rejeita a unidade dentro do Bloco Europeu. Eu acho que o projeto europeu vai sendo desenhado com vozes divergentes. A unidade europeia não existe, ou seja, não é uma coisa garantida, não existe, é uma disputa política, como todas, e democrática. E eu acredito que Portugal deve participar dessa construção, ou seja, nós não somos espectadores da União Europeia, somos construtores da União Europeia, e sou crítica de momentos em que, infelizmente, a população europeia não teve nem o debate, nem a decisão que devia ter sobre passos europeus que houve noutros países. Neste debate, ambos os candidatos rejeitaram desistir da corrida a Belém em prol de uma única candidatura à esquerda, a de António José Seguro, que tem apelado ao voto útil para afastar a direita da presidência da República. O argumento não convence Catarina Martins. Há muitas vezes o discurso de que escolhermos o mal menor trava o mal maior. E a escolha do mal menor só tem feito com que o mal maior cresça. Porquê? Porque não aparece ninguém com coragem de dizer às pessoas: é verdade que isto não está bem. É verdade que nós temos uma crise do regime democrático, mas não é uma crise que seja o ódio a resolver, porque é uma crise do acesso à habitação, é uma crise do acesso à saúde, é uma crise do custo de vida. E é preciso fazer essa afirmação. E se nós desistirmos nestas eleições de fazer essa afirmação e de combater por esse reinventar do país que dê esperança às pessoas, então nós podemos chamar de esquerda, mas não é esquerda de certeza. Jorge Pinto diz ser um perigo para o país colocar os ovos todos no mesmo cesto, ou seja, que o PSD lidere todas as instituições políticas, mas contorna uma eventual desistência. Eu durmo descansado quando a minha consciência me deixa dormir descansado. E a minha consciência diz-me neste momento que aquilo que estou a fazer é ao serviço do país. Que os temas que estou a pôr em cima da mesa e felizmente a conseguir marcar a agenda é ao serviço do país. E é isso que vou continuar a fazer. Eu quero é que quem passa a segunda volta esteja também ele com a consciência descansada de que fará um bom serviço aos portugueses. E repito, os pontos como a defesa da Constituição vão estar em cima da mesa. A ameaça de uma golpada, de uma revisão constitucional drástica apenas à direita e à extrema-direita, sem que isso tenha passado pelo voto dos portugueses, é uma ameaça real.
Jorge Pinto, que tem o apoio do LIVRE, garante estar à altura de defender os interesses dos portugueses. Este foi o penúltimo debate presidencial. O duelo final está marcado para esta segunda-feira, junto a Henrique Gouveia Melo e Luís Marcos Mendes, às 9 da noite, com transmissão na TVI. E quem também rejeita desistir da corrida a Belém a favor de António José Seguro é António Filipe. Está fora de questão atirar a toalha ao chão antes dos portugueses irem às urnas. António Filipe, candidato apoiado pela CDU, deixa até um recado aos adversários. Muito mal vai uma candidatura quando acha que só lá vai se os outros desistirem. A minha candidatura é para levar até ao fim, sou uma candidatura diferenciadora, uma candidatura identificada com os trabalhadores e com os seus direitos, identificada com os valores do 25 de Abril, identificada com a Constituição, no que ela tem mais importante, que são os direitos de natureza política, económica, social e cultural. E existe uma grande insatisfação dos portugueses relativamente às políticas públicas que têm sido seguidas nos últimos anos. O candidato apoiado pelo PCP afirma que não faz sentido avançar para uma candidatura e depois desistir, não cumprindo o compromisso assumido desde o primeiro dia. Apelo ao voto útil é o que tem feito António José Seguro, que reitera os alertas sobre o que diz ser o desequilíbrio político das instituições e quer evitar mexidas na Constituição. Tem sido uma das ameaças mais recorrentes desde o atual Executivo, que tomou posse. As instituições atualmente são lideradas pela direita, falamos de governo, autarquias e executivos regionais. Seguro quer reequilibrar o sistema, considera que o país só tem a ganhar com isso. O mais importante é saber de onde é que eu venho, para onde é que eu quero ir. Eu quero ser o presidente de todos os portugueses. É essa a natureza constitucional da Presidência da República. Um presidente leal à Constituição. Um presidente que vem para equilibrar um sistema político que está excessivamente desequilibrado para um dos campos, onde esse campo consegue fazer tudo, tomar todas as decisões, inclusivamente, se quiser, fazer as revisões que entender da nossa Constituição da República. O país tem a ganhar com esse equilíbrio. E para além de ganhar com esse equilíbrio, também tem a ganhar sabendo que uma das minhas características é de ser um presidente dialogante. No evento com jovens em Hermesinde, António José Seguro alertou ainda para as desigualdades que ainda existem em Portugal, lamenta as respostas segmentadas e a falta de equidade entre homens e mulheres. E Luís Marcos Mendes sente-se alvo de calúnia pelos adversários às eleições presidenciais e garante que não é ingênuo. O candidato apoiado pelo PSD e CDS já tinha pedido clareza aos adversários nas insinuações sobre a vida profissional ao longo dos anos. Depois de revelar a lista de clientes, Marcos Mendes deixa um recado. O Tenho Figueiredo, o Gouveia Melo ou o André Ventura passam a vida a fazer insinuações e ataques pessoais a mim e à minha candidatura. Eu isso acho uma coisa feia. Eu sou sério, mas não sou ingênuo. Sei porque é que fazem, porque estou em alta nas sondagens e sou o único que as sondagens dizem que ganha a todos à segunda volta. Em qualquer circunstância, acho que uma campanha de nível elevado é mais discutir ideias do que fazer insinuações e ataques pessoais. E, finalmente, acho que há uma terceira questão também diferente das outras, que é a calúnia. O candidato à presidência diz que quem não deve, não teme, e foi essa a razão pela qual decidiu revelar a lista de clientes e não porque se sentiu obrigado a fazê-lo. Mudamos de tema e falamos da PSP, que já deteve mais de 100 de pessoas por crimes rodoviários nas últimas 72 horas, isto no âmbito da Operação Natal e Ano Novo. Está a ser realizada em cooperação com a GNR. No total foram já registados mais de 500 acidentes rodoviários com vítimas, um cenário que Matilde Malva Sabino se tem vindo a agravar nos últimos anos. Apesar das autoridades estarem nas estradas a fiscalizar os condutores e dos cartazes de sensibilização espalhados pelas ruas de todo o país, os acidentes graves continuam a acontecer. Os números não mentem, como explica o chefe de Polícia de Segurança Pública, Filipe Viena. Melhorias não temos, portanto andamos com os dados estatísticos sensivelmente idênticos, com tendência até de algum ligeiro aumento. O excesso de velocidade e a condução em estado de embriaguez são fatores determinantes nos cenários de criminalidade rodoviária em que há vítimas. Até de lamentar toda esta sinistralidade nesta fase do ano em que as pessoas pretendem, no fundo, juntar-se às famílias e resultam, infelizmente, nestes casos de acidentes com ferimentos. Na grande maioria, os condutores fiscalizados nas operações stop colaboram com as autoridades, mas para evitar multas e acidentes, o melhor é adotar medidas preventivas na estrada, como explica o chefe da PSP. Não façam uso do telemóvel. Temos tempo de responder uma mensagem ou de atender uma chamada. Para isso até há kits Bluetooth para utilizar, para não usar as mãos.
adequem a velocidade às estradas em que circulam, ao tempo que faz. Não se pode conduzir da mesma forma na estrada como com sol, como com chuva, não faz sentido nenhum. Numa altura em que várias pessoas viajam de carro, Filipe Viana lembra o mais importante. Temos tempo de chegar e a grande mensagem é: o maior presente é estar presente. Controlar e perceber a atitude dos condutores na estrada é a missão conjunta da PSP e GNR para tornar a época festiva mais segura. A reportagem da jornalista Matilde Malva Sabino com os apelos da polícia para prevenir os acidentes rodoviários. Até 4 de janeiro, as autoridades vão fiscalizar as estradas portuguesas no âmbito da Operação Natal e Ano Novo. E a fechar, morreu o ator norte-americano James Ransom. Ficou conhecido pela interpretação da personagem Ziggy Zobotka na série HBO The Wire. Segundo a Variety, o ator foi encontrado morto na sexta-feira num aparente suicídio que já foi confirmado através de informação da Medicina Legal do Condado de Los Angeles. James Ransom morreu, tinha 46 anos. É notícia de fecho neste jornal da 1 da manhã. A informação fica por aqui. Está de regresso daqui a pouco, à 1h30, com a síntese de notícias.